Toda loja com até 50% de desconto em 10 vezes sem entrada e sem juros. Guarda-roupas 6 portas tamanho grande, 10 de R$ 89,90. Salão Móveis Novo Parque. Pois é, já estamos chegando aqui e já vamos começar. Vamos começar com a receita, então? Vamos começar com a receita. Fala pra gente, então. Muito simples. Ó, esse yakisoba, ele é muito fácil de fazer. É para quem mora sozinho, quem quer fazer com a família. E é muito rápido e prático. Então, o que eu fiz? Coloquei aqui um macarrão instantâneo, da sua preferência. Esse é o de 3 minutos, né? Para ser mais rápido ainda. Então, macarrão instantâneo que você já compra nesse pacote de 500 gramas, tem de 1 quilo, enfim. Não é aquele que tem o tempero, é um que não tem tempero. Logo em seguida, eu coloquei também o brócolis aqui. Aí a pessoa pode colocar couve-flor, enfim, depende do gosto. Eu escolhi o brócolis porque é um verde muito forte, né, um verde escuro, que traz também os nutrientes que a gente precisa. Para dar um colorido e um sabor ao prato, aí eu selecionei o pimentão verde. Amarelo e vermelho, gente. O amarelo, olha que chique. Olha chique, né? E o vermelho, tá bom? São 3 pimentões. Tá. A cebola, quem não gosta de cebola, pode deixar de lado. Tudo enfim. mais ou menos a mesma quantidade. Mais ou menos a mesma quantidade. Tá? Como a gente está fazendo uma degustação aqui entre amigos, eu não sou gourmet, então vai no olhômetro, né? Vai no olhômetro. Tá. O alho processado, tá? Detalhe, né? Eu gosto de fazer o alho sempre, só o alho, sem o sal, para guardar. Você pode até congelar. Você pode até congelar. O óleo de soja, ou óleo da sua preferência. Esse molho já vem pronto, então assim, uma dádiva pra gente, né, que tá aprendendo, é o molho do yakisoba pronto, ele já vem temperado, enfim, tudo certinho. E uma verdura para dar um colorido. Eu coloquei um repolho roxo, né, porque ele é bonito. O legume, eu coloquei a cenoura e a beterraba, né, raladinho. E a gente vai usar depois a couve para decorar. O sal para dar uma equilibrada. Quem gosta, eu acho que fica muito chique um cogumelo, maravilhoso, maravilhoso. E eu escolhi 2 carnes que elas conseguem se harmonizar, que é o frango, né, o peito de frango e um filezinho, sabe, de boi, uma coisa. Tem pessoas que gostam de carne de porco, tem pessoas que gostam de peixe. Mais ou menos a mesma quantidade. Mais ou menos, e que vai dar uma receita grande, vai dar para todo mundo comer satisfatoriamente. Tá. Agora tá bom? vamos ver se a gente vai caminhar junto, né? Vamos Você lá. vai falar sobre o medo de falar em público. Pois é, então, menina, tem tanta gente. Primeiro a gente vai colocar o Vamos macarrão colocar o em 3 macarrão. minutos, Vamos né? colocar o macarrão em 3 minutinhos. Tá, Vamos colocar então, mais um só. Marquem aí os 3 minutos para que a gente possa conhecer, falar um pouquinho sobre o medo aqui de um falar pouquinho. em público. Você sabe que as pessoas têm medo de falar em público, né? Medo de reprovação, medo mesmo de serem criticadas, medo de errar, medo de dar branco, e tudo isso tem técnicas para a gente aprender. Claro que todo mundo tem medo de falar. Os maiores apresentadores, quando entram no ar, dá aquele friozinho na barriga, mas todo mundo ainda pergunta, né? Ainda dá aquele friozinho? Claro que dá, né? Todo dia é uma estreia para você, não é? Mas o que acontece? A gente precisa aprender a usar esse medo como um impulso positivo. Controlar esse medo, transformar esse medo em algo, o que eu sempre falo, na hora de falar em público, começa a falar devagar, porque as pessoas querem falar muito rápido e nessa ânsia de falar rápido elas se atropelam, erram, esquecem, ficam nervosas. E se você começar a falar devagar, a primeira aula do curso que eu faço é essa. Começa a falar devagar, porque você vai controlando seu nervosismo, vai conhecendo e sentindo o público e vai se acostumando com o ambiente. Então você já vai controlando o sistema nervoso aí. Eu acho muito interessante isso que você falou, de começar a falar devagar e conhecer o público. Isso é uma coisa muito interessante. Exatamente. A gente olha uma contadora de histórias, a gente vê que ela fala pausadamente. Você viu que clareza, gostoso ouvir a Maria falar? Eu voltei a ser criança aqui. Tá vendo? Voltei. Essa coisa do falar devagar é muito interessante. Agora, Ramon, o medo de falar em público é uma coisa assim... Eu fico observando, às vezes, como as pessoas gelam, passam mal, enfim. Passa mal. Uma forma de acabar com isso? Existe, claro. Olha só, primeiro, nós precisamos encontrar o real motivo que dá esse medo de falar em público, né? Tem pessoas que têm medo de falar em público por trauma até da infância, sabia? É o pai e a mãe muito repressor. Menino, cala a boca, menino, fica quieto, não pode falar, fala baixo. Se a gente procurar na história lá atrás, alguma coisa tem. Essa semana eu conheci uma empresária, uma empresária de Cachoeiro, que é super bem sucedida, e eu falei com ela, poxa, eu preciso que você
um dia me deu entrevista, enfim, ela falou, olha, eu não posso dar entrevista porque minha voz é horrível. Uma voz normal, a voz, pelo contrário, até bonita a voz. Uma coisa que tá nela. Né? Mas aí eu comecei a analisar, eu comecei a conversar com ela e acertei mais ou menos em cheio. Falei, olha, alguém que você gostava muito te falou isso, em um momento que você estava muito fragilizada, e você tomou isso como verdade. Abraçou. Então, realmente, para você, sua voz é feia. Mas não é. Vamos mudar isso. Vamos começar a trabalhar isso dentro de você. Então, é por aí. Agora, outras pessoas já são tímidas por questão de caráter. Aí tem a questão, por exemplo, poxa, eu tenho um problema na dentição. Ela vai ter vergonha de falar em público. Eu sou respirador bucal, né? Tenho o céu da boca, chupou o dedo quando criança, tem dificuldade para falar, língua presa. Para isso existe fonoaudiólogo, otorrino, para ajudar a pessoa a resolver isso.